Bem-vindo ao nosso canal. A ideia é discutir ou colocar na mesa para reflexão algumas teorias, alguns teóricos e o modo como eles vêm sendo interpretados na atualidade. Lógico, de forma sempre crítica e reflexiva, fazendo uma avaliação do conteúdo proposto por determinado teórico. E nesse primeiro vídeo, nada mais nada menos, eu escolhi então a Judith Butler e a teoria queer. Essa teoria que na atualidade vem sendo chamada por algumas pessoas de ideologia de gênero. Para compreender um pouquinho a teoria da Judith Butler, é necessário pensar que ela começa os estudos criticando a ideologia de gênero. Então não se trata de uma ideologia, mas de uma crítica à ideologia de gênero. A questão posta na atualidade é que muitas pessoas falam da Judith Butler sem ter lido ou tentado compreender o pensamento dessa filósofa norte-americana, que inclusive é professora da Universidade da Califórnia. Então, para entender um pouco o pensamento da Judith Butler e desconstruir esse falso entendimento que se construiu, principalmente aqui no Brasil, sobre ela, é preciso a gente retornar um pouco ao passado e pensar na Revolução Industrial e o modo como as coisas se organizaram socialmente pós-Revolução Industrial. A Revolução Industrial não somente produziu em escala industrial coisas, ou seja, aparelhos, não só desenvolveu uma moda, um modelo, um modo de existir idêntico, numa linha de produção, como também ela propôs politicamente que as identidades fossem educadas de forma binária. O que significa isso? A partir da Revolução Industrial foi necessário criar uma moral do comportamento sexual, reduzindo esse comportamento à procriação e levando esse comportamento para o quarto. O quarto passa a ser então o altar do sexo da sociedade heteronormativa. Desde então, a função do casal, do homem e da mulher, é procriar para colocar então na sociedade trabalhadores em grande quantidade. É uma produção humana em escala industrial. A grande questão é que essa produção humana ela alcança o nível moral. Essa regra passa a ser imposta de forma moral. A grande questão é que a partir dessa necessidade que se desenvolve, entra em cena uma série de aparatos simbólicos, elementos simbólicos, para fixar uma performatividade da conduta humana. O que significa isso? Parece bastante complicado, mas para entender melhor. É nesse momento em que as pessoas serão educadas dentro de uma condição do que é ser menino, do que é ser menina, do que é tornar-se homem na sociedade, o que é tornar-se mulher na sociedade. Então, coisas pequenas que parecem sem sentido, sem significação nenhuma, elas começam a ser incorporadas como próprias e constituinte do ser humano. A pessoa ela começa a agir a partir de um jogo simbólico que ela incorpora, e a partir desse jogo simbólico incorporado ela constrói a sua identidade de homem e de mulher. Por exemplo, menino veste azul e menina veste rosa. Menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca. Menino joga futebol, menina joga vôlei. Menino tem direito ao sexo, ao conhecimento sobre o sexo, ao prazer do sexo, e a menina, ela é educada para ser mãe. O sexo feminino, então, é algo elevado a uma categoria moral na qual remete à maternidade, à amamentação, tantas outras coisas. A Judith Butler ela começa a trajetória dela analisando essa proposta social pós-revolução industrial, mas ela entende que existem vidas paralelas e que não assumem para si ou que não se sentem realizadas enquanto condição humana vivendo dentro dessa proposta da procriação, da família procriadora e dessa heteronormatividade.
Essa heteronormatividade, ela tem base em um estudo feito por Freud, na qual ele afirma que todo ser humano nasce bissexual. Isso cria um certo problema naquele período, porque a ciência, de uma certa forma, e eu não falo de uma ciência que analisa o seu objeto, mas uma ciência que, conjugada à política vigente da época, vai fazer uso desse pensamento do Freud a favor de uma política binária. Ou seja, se o ser humano nasce bissexual, é possível conduzir, é possível conduzir as ações humanas para uma heterossexualidade. É nesse sentido que se anula, por exemplo, os sentimentos homossexuais ou bissexuais, e você começa a educar a sociedade para viver dentro de uma norma heterossexual. Então existem uma série de elementos que entram em jogo, entre esses esse jogo simbólico que eu expus, mas também a criminalização, não é, da homossexualidade, da bissexualidade em si, porque a conduta a ser educada, a conduta a ser ensinada, o modo como o ser humano deve se ver na sociedade é a partir da heterossexualidade. A Judith Butler, ela vai analisar exatamente essa conduta posta de forma inquestionável, não é, em nível moral, mas vai observar que existem vidas que, por não viverem dentro desse jogo heterossexual, elas passam a ser consideradas então socialmente, moralmente, vidas sem valor. Mas elas existem. E essas vidas dos homossexuais, dos bissexuais, dos transexuais, dos transgêneros, elas estão nas ruas, elas estão dentro das famílias, elas estão nas escolas, sofrendo dentro de si, né, uma abordagem em nível moral que a machuca por dentro, né, que faz doer e que transforma a existência numa ferida aberta que sangra a todo momento. Só que a Judith Butler também vai analisar que essas pessoas, embora sejam educadas dentro desse padrão heterossexual, elas resistem a esse padrão. E é isso que ela vai chamar de teoria queer, é essa força de resistência. Se a gente for traduzir o termo, o conceito de teoria queer, a gente pode pensar que é a teoria que vai procurar analisar e observar e analisar essas vidas fora dessa norma, fora desse padrão convencional da heteronormatividade. No fundo, se você for analisar, todo ser humano se encaixa nessa teoria queer, porque na sua intimidade todo ser humano escapa desse padrão proposto pós-revolução industrial, de alguma certa forma. Ainda que seja no seu mundo imaginário, ainda que seja no íntimo do seu íntimo, todo ser humano escapa um pouco dessa moral proposta pela heteronormatividade. Para entender um pouco sobre a teoria queer, então, a teoria queer não se trata de educar criança dizendo para ela que ela pode ser o que ela quer ser e que ela não nasceu, embora tenha um pênis, não nasceu menino, ou embora ela tenha uma vagina, ela não nasceu menina. Não se trata disso. A teoria queer, sendo observada dessa forma, ela passa a ser banalizada, né? E a intenção da Judith Butler não é essa. A intenção da Judith Butler é que o ser humano possa crescer dentro de uma sociedade refletindo sobre o modo como ele se descobre, como ele se orienta, como ele se vê, como ele é, e a partir das suas escolhas individuais, dessas escolhas pessoais, que ele possa permitir aflorar a sua identidade de forma plena e sadia, sem sentimentos de culpa, sem uma imposição moral sobre a sua existência. Óbvio que a teoria queer ela é muito mais extensa, eu fiz uma pincelada sobre ela para que não se pense dessa forma equivocada sobre o que a Judith Butler diz, mas é preciso pensar que ainda hoje os queers, podemos dizer assim, essa vida fora dessa norma heteronormativa luta por direitos iguais. Então é preciso entender que as pessoas concordando ou não, normalmente as pessoas que se baseiam nessa família reprodutora, procriadora,
têm resistência sobre essas existências e consideram no seu íntimo, muitas vezes, essas vidas, essas existências, como inferiores ou como dignas de extermínio, por exemplo, como aconteceu no período da Segunda Guerra. Mas a homossexualidade existe, a heterossexualidade existe, a bissexualidade existe, a transexualidade existe, a transgeneralidade existe, né, e tantas outras formas de manifestação, não só corporal, como de orientação sexual, como um modo de vir a ser. Essas diferenças existem, e é sobre isso que trata a teoria queer. Então, na escola, a teoria queer entraria como uma base do respeito absoluto a toda e qualquer diferença em nível de comportamento. É importante pensar que, ao nascermos com pênis, de fato nós somos interpretados a partir da ciência biológica como macho, e a partir da presença da vagina nós somos interpretados biologicamente como fêmea. Agora, o fato de você nascer interpretado como macho ou fêmea, ter essa marca corporal, não significa que você vai agir socialmente, se orientar ou seguir as premissas do que diz a heteronormatividade sobre o que você pode vir a ser. Bom, então em primeiro momento é importante entender, a teoria queer não se trata de ideologia de gênero. Ela parte fazendo uma análise da ideologia de gênero aplicada após a Revolução Industrial. Por que ideologia de gênero pós-Revolução Industrial? Porque a heteronormatividade ela nasce a partir de uma condição política imposta, né? Ela é moralmente imposta durante todo o século XX e ainda nesse início do século XXI. Por que que a teoria queer não é uma ideologia de gênero? Porque a teoria queer nasce a partir da ciência humana, a partir de uma reflexão filosófica, a partir da observação e análise crítica que procura desconstruir a moralização do comportamento humano, tendo como base, então, essa premissa binária homem-mulher e família procriadora. É óbvio que eu não pretendo esgotar esse assunto por meio desse vídeo, a teoria queer é muito mais, então fica um convite à leitura. Se você quiser compreender um pouco mais sobre Judith Butler, sobre a trajetória dela e sobre a teoria queer, uma das propostas é você começar lendo um livro da Sara Salih, Judith Butler e a teoria queer. Em seguida, você pode ler A Vida Psíquica do Poder, da Judith Butler, e Relatar a Si Mesmo. São algumas propostas de leitura que você pode iniciar aí para entender um pouco mais sobre o que diz essa filósofa, essa pesquisadora. Então até breve, até o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar com vocês sobre identidade e diferença. Até lá.